Olá, nós estamos aqui terminando a nossa série A Visão da Igreja. Você pode assistir toda a série aí no nosso canal do YouTube Igreja do Nazareno Vila Velha ou no nosso aplicativo, você acessa a parte Mensagens. Aí você vai saber toda a série, acompanhar caso essa seja a primeira que você está assistindo. Nessa série de mensagem, que é um estudo do livro de Efésios, nós vamos terminar dizendo que a força da igreja é a força da família. A igreja é um povo, como nós vimos na primeira mensagem dessa série, e como esse povo é formado? Esse povo é formado por famílias. O povo de Deus lá em Israel era formado por famílias. Talvez você não saiba, mas Israel é um povo formado de maneira bem diferente de nós brasileiros. Eu sou carioca. Por que eu sou carioca? Porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mas a origem da minha família não é no Rio de Janeiro. A origem da minha família é no Nordeste, em Pernambuco. Por isso que meu nome é Severino. Meu pai, minha mãe, até meu irmão mais velho são pernambucanos. Se nós tivéssemos a mentalidade dos judeus daquela época, de Israel daquela época, melhor dizendo, eu diria que eu era nordestino, mesmo nascendo no Rio de Janeiro. Porque o que vale são as minhas origens, a origem da minha família. Assim era Israel e até hoje, o que vale são as suas origens. Por isso uma pessoa hoje pode ser judeu mesmo sendo brasileiro. Ele pode ser judeu mesmo sendo americano. Ele pode ser judeu mesmo nascendo no Canadá. Não importa o lugar que ele nasceu. Por exemplo, nós ficamos enlutados como brasileiros com a morte do Silvio Santos. Mas o Silvio Santos era judeu e ele não nasceu em Israel para ser judeu. O que fez ele ser judeu foi a origem da sua família. Foi a sua família que levou ele a ter essa origem e fazer parte do povo judeu. Essa mentalidade é a mesma nossa aqui como igreja. O que nos faz ser um povo do qual somos descendentes pela fé por Abraão, também são as nossas origens, são as nossas famílias. Somos um povo constituído por famílias. Talvez nem toda a sua família faz parte do povo de Deus ainda pela fé. Mas a intenção é que mesmo que eles ainda não se convertam, você vai formar uma família. E essa família você vai educar dentro do povo de Deus e vai fazer parte desse povo. Por que eu quero dizer isso? Porque você vai entender agora como Paulo termina esse livro de Efésios. Ele vai falar de família, mas ele estava o livro todo falando sobre igreja. Preste atenção em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21, diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo em seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor.
Como eu disse, a igreja é um povo formado por famílias. Você já percebeu que quando ele vai falar sobre a igreja, ele fala sobre família, e quando ele está falando de família, ele está citando a igreja? Nós precisamos entender e aprender que tanto a igreja, que é um povo, como família, nós somos, na verdade, a mesma coisa. Nós precisamos aprender a viver como igreja e povo e aprendemos a viver como família. Você olha isso em Efésios capítulo 2, verso 19, que diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadão do povo santo e membros da família de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui no livro de Efésios? Que nós precisamos aprender a vivermos como povo de forma coletiva, acabando com o individualismo, mas para isso nos ajudar a viver como família. E quando aprendemos a viver como povo de Deus, aprendemos a viver também como família. E quando aprendemos a viver como família, aprendemos a viver como povo de Deus. E como nós podemos viver melhor como povo e família? Combatendo o individualismo. Ele está quase fazendo um resumo, uma síntese de tudo o que ele falou no livro de Efésios, aqui quando ele fala de família, porque são os mesmos princípios. Como uma família deve viver de forma coletiva? Como ela deve viver combatendo o individualismo? Como nós devemos viver como povo de Deus de forma coletiva? O que nós devemos aprender? A combater o individualismo. O individualismo está presente nesse mundo secular. O mundo é cada vez mais individualista. As pessoas só pensam em si, no seu sucesso, no seu dinheiro, no seu trabalho, nas suas coisas, em si. Não pensam mais em nada além de si mesmo. O povo está cada vez mais individualista. Eles não querem ter filhos. Por quê? Porque dá trabalho, eles querem pensar apenas em si. Eles acabam agora um casamento por qualquer motivo. Por quê? Porque importa é o que é a minha alegria, é o meu prazer, o que importa sou eu, não é o outro. E quando eu vou casar, eu quero viver para mim e não pelo outro, não pelo coletivo. E aí as famílias não acabam se sustentando, porque são duas pessoas querendo viver para si e não pelo outro, não pelo nós, é só pelo eu. E eles não se sustentam. E veja que essa crise também vai na igreja. As pessoas agora não querem ir para a igreja, agora eles dizem que não precisam mais de igreja. Por quê? Porque eles não querem um espaço coletivo. Eles querem viver na sua individualidade, sozinho, no seu eu. O que importa é a minha fé diante de Deus. Não tem mais o coletivo. E veja que a sociedade está doente. Doente pelo seu egoísmo, pelo seu individualismo. Que nós precisamos combater, e Paulo já falava isso quando escreveu o livro de Efésios. Nós precisamos entender também que não existe povo, ou seja, igreja, nem família, também sem respeito às diferenças. Se nós vamos viver de forma coletiva, se nós vamos combater o individualismo, então nós precisamos respeitar as diferenças, porque toda pessoa é diferente da outra. Nós aprendemos a respeitar as diferenças dentro da igreja como povo de Deus. Aprendemos a respeitar as diferenças dentro da nossa família. Efésios capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: e para isso que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido os principados e das potestades nas regiões celestiais. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus, mas a família também. Por que a família é a multiforme sabedoria de Deus também? Porque são pessoas diferentes. Você pode ter 2 filhos, pode criar da mesma forma, mas eles vão ser ainda diferentes. Podem ser gêmeos e mesmo assim terão personalidades, temperamentos diferentes. A família precisa aprender a viver e compreender essas diferenças. Elas precisam respeitar as opiniões diferentes, os jeitos diferentes,
assim como a igreja tem que respeitar a diferença um dos outros. E tem algo interessante, se não há respeito pelas diferenças dentro da família, quando a pessoa entra na igreja, também não vai respeitar as diferenças no meio da igreja. E vice-versa. Se as pessoas não conseguem respeitar as diferenças de opiniões, as diferentes jeitos de ser, culturas, criação, também não vai respeitar dentro da casa, porque você vai casar com alguém que tem uma outra cultura ou uma outra criação, um outro pensamento, uma outra opinião. Precisamos aprender, se queremos quebrar esse individualismo, se queremos viver de forma coletiva, precisamos viver na multiforme sabedoria de Deus, entendendo que as pessoas são diferentes e respeitando essas diferenças. Um desafio que tanto a família como o povo de Deus precisa praticar é amar, porque Deus é amor. Mas amar e sendo amado pela glória de Deus. Precisamos estar amando e sendo amado pela glória desse Deus. Não pedindo algo em troca. Não amando por interesse. Ah, peraí, pastor. Eu vou casar com uma mulher, eu vou casar com um homem, eu quero amá-lo para que ele possa me agradar. Não, você vai amá-lo para a glória de Deus, porque nem sempre ele vai te agradar. Você não pode casar com a ilusão de achar que essa pessoa vai estar sempre te agradando, porque ela não vai. Ela é falha, ela é imperfeita, ela é pecadora, ela tem suas limitações. Então você vai achar que ela vai te agradar o tempo todo? Não vai. Você não pode entrar numa igreja também achando que as pessoas, o pastor, a liderança, vai agradar você. Nem sempre o louvor vai estar do jeito que você gostaria, nem sempre a pregação vai ser tão boa como você desejava, nem sempre o volume do som vai estar naquela maneira que você acha ideal. Mas nós precisamos continuar nos amando mesmo assim, para a glória de Deus. Devemos nos amar para a glória de Deus, porque somos amados pela glória do Senhor. O Senhor nos ama. E o Senhor nos amar, nos ajude a amar os outros. Mas o que acontece nesse mundo individualista, veja que eu acabo voltando lá para o individualismo, esse mundo que só pensa no eu, um mundo que não respeita as diferenças, um mundo que quer ser amado, mas não quer amar. Ou quer amar na base da troca, e aí não é amor, é interesse. Precisamos aprender também que a igreja e a família, que essa força do amor, nós precisamos ser amados e amar sem interesse, porque é nesse ambiente de amor saudável, não interesseiro, que gera em nós identidade, segurança e equilíbrio. Nós falamos isso quando falamos da força do amor. Quando estamos num ambiente que somos amados, esse ambiente nos traz identidade, segurança e equilíbrio. Identidade é porque passamos a saber quem somos. Quando nós entramos na igreja, quando nós somos parte do povo de Deus, aprendemos que somos amados por Deus e aprendemos que esse amor é difícil de dimensionar, que não dá para ver a altura, o comprimento, nem a profundidade desse amor infinito de Deus. E por ser amado por Deus, geramos em nós uma identidade, somos filhos de Deus. Olha que coisa linda. A nossa identidade agora é ser filho de Deus. Mas quando aprendemos isso como igreja, devemos replicar isso quando estamos na nossa família. O seu filho tem que se sentir amado, porque eles são seus filhos. Eu sou filho do João e da Edneuza. E eles geraram em mim uma identidade baseada no amor deles por mim. E essa identidade me deu equilíbrio. Eu sei quem eu sou, porque eu sou amado pelos meus pais, amado por Deus. Infelizmente, muitas pessoas não têm identidade, não sabem quem são.
ou então se vincula a algo que não deveria e nem pode ser sua identidade. Acham que são fracassados e colocam o fracasso como identidade pessoal. Acham que são egoístas e colocam o egoísmo como identidade pessoal. Acham que são bonitos e colocam a beleza como identidade visual também. A identidade nossa não pode ser gerada por um defeito, nem mesmo por uma virtude. A identidade está nas nossas origens. Somos filhos de Deus, porque essa é a nossa origem. E eu preciso também ter essa identidade na minha família. Eu sou filho dos meus pais, eu tenho uma origem familiar, que isso me gera uma identidade. Veja, quando eu aprendo isso na igreja, eu vou replicar isso na minha família. Como? Amando. Porque eu sou amado. Você não pode reproduzir algo que você não experimentou. Se você não é amado, você não sabe o que é amar. Não sabe porque nunca experimentou isso. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós temos uma experiência com Cristo, nós temos uma experiência de amor. Nós somos amados por Ele. Cria-se uma identidade real, uma identidade de filho amado por Deus, e essa experiência de ser amado por Senhor nos dá os parâmetros necessários de eu reproduzir isso na minha casa, na minha família. E aí eu vou amar também, porque eu experimentei esse amor, mesmo que eu não tenha experimentado esse amor pelos meus pais. Por isso, muitas pessoas, e não são poucas, chegam na igreja sem identidade, porque não foram amados pelos seus pais. Chegam na igreja sem experimentar o verdadeiro amor. Ou quando experimenta um amor interesseiro, egoísta. Mas em Deus, ele experimenta um outro tipo de amor, um amor doador, um amor sem interesse, um amor por graça. E aí ele aprende isso e vai reproduzir isso aonde? Na sua casa. Gerando identidade para os seus filhos, porque ele recebeu a identidade de Deus. E esse ambiente de amor te gera segurança. Porque quando você aceita Cristo e está diante do povo de Deus, que é a igreja, você passa a ter segurança. Que segurança? A igreja te dá segurança? Não. O Senhor vai te proteger. Você sabe que você tem um Deus que cuida de você, que mesmo que você ande no vale da sombra da morte, não precisa temer absolutamente nada, porque Deus está contigo. E aí, quando a gente aprende essa segurança que o amor nos traz, nós precisamos reproduzir essa segurança também na nossa casa, na nossa família. Os seus filhos, os meus filhos, têm que sentir-se seguros quando estão perto de mim, porque eles sabem que eu os amo e os protejo. Se sente protegido, acolhido. Eles dormem tranquilos. Eles não têm ainda, talvez, o entendimento, se for muito pequeno, que a verdadeira proteção está em Deus, mas eles têm uma segurança. Meu pai e minha mãe estão ali para me proteger. E por último, gera um equilíbrio emocional. Esse ambiente de amor sempre gera um equilíbrio emocional. Deus nos equilibra emocionalmente porque nós passamos a entender que não precisamos viver para agradar a nós mesmos e nem as pessoas. Vivemos para agradar a Deus. E quando vivemos para agradar a Deus, estamos libertos dessa pressão de agradar as pessoas e libertos da pressão de agradar a mim mesmo. Eu não preciso mais ficar me provando toda hora. Aí eu vou reproduzir isso na minha casa. Aí eu vou gerar esse equilíbrio também. Eu vou ensinar meus filhos a não agradar a si mesmo e nem agradar as pessoas. Eles não vão entender ainda que precisam agradar a Deus, mas vão entender que precisam agradar os seus pais, honrá-los. Viva para agradar os seus pais, para honrar os seus pais. Não viva para agradar a si mesmo e não viva para agradar os outros. Aqui está a maior falha na educação das famílias dentro da igreja. Nós estamos nos submetendo à vontade de nossos filhos. Nós estamos
alimentando o individualismo pecaminoso que nossos filhos têm, porque tem a natureza pecaminosa, adâmica dentro deles. Nós, pais, nos submetendo a nós agradarmos os nossos filhos e destruindo o equilíbrio deles emocional. Nós devemos ajudá-lo a ter um equilíbrio emocional. Como? Ensinando aos nossos filhos que não estão ali para agradar a si mesmo e nem agradar as pessoas. Que a única pessoa que eles têm que se preocupar em agradar são seus pais. Em honrar são seus pais. Não importa o que as pessoas estão falando na escola, não importa o que os vizinhos estão dizendo, não importa o que os outros amiguinhos da igreja estão falando também. Importa é que se agrada ou não agrada meu pai e a minha mãe. Aí você diz, mas isso é um egoísmo. Não, isso aí é o equilíbrio. Porque quando seu filho crescer, ele vai entender que ele vai viver não para agradar o seu pai e a sua mãe, mas para agradar o seu pai lá no céu. Mas o conceito de não agradar a si mesmo e nem ficar agradando os outros continua. O que muda é a figura. Agora não é mais o pai, não é mais a mãe, mas é o Senhor. Mas ele quebrou o individualismo de ficar tentando agradar a si mesmo ou tentar agradar as pessoas. Mas quando os pais tentam agradar os seus filhos, invertendo esses valores, quando você submete os seus filhos a agradar as pessoas, olha, todo mundo tem isso e eu não tenho, o que vão pensar de mim? Aí você dá aquilo que o seu filho está querendo, para ele não ficar se sentindo diminuído diante das pessoas. Na verdade, você está ensinando o seu filho a agradar os outros e você deveria fazer o contrário, falando, não importa o que eles estão pensando, você não está aqui para agradar as pessoas, para nós está bem, você está aqui para nos agradar, para nos honrar como pai, como mãe. Isso vai trazer equilíbrio emocional para eles. Ao contrário, traz desequilíbrio, porque ele vai crescer tentando agradar as pessoas, sendo inseguro, ou tentando que todo mundo agrade a si mesmo e sendo narcisista. A Bíblia mostra que tanto a família como o povo de Deus têm os mesmos objetivos. Quais? Transformar as pessoas para melhor. Você já fez essa pergunta? Por que eu vou casar? Por que você está casando com essa pessoa? As respostas mais comuns são, eu estou casando porque eu amo. Ou vem aquela pergunta que parece altruísta, eu estou casando não para me agradar, mas para agradá-lo. Estou casando para agradar o meu cônjuge. O homem chega lá de forma romântica, estou casando para te agradar. Ou a mulher falando de forma romântica, depois de ver um filme romântico ou um dorama, estou casando para te agradar. Parece muito bonito, mas ninguém faz isso na prática. E nem deve fazer. Você não casa para agradar alguém. Ou usar aqueles termos de Hollywood, estou casando para ser feliz. Ou estou casando para fazer o outro feliz. Aquela coisa hollywoodiana, aquela coisa de cinema, de final feliz. Estou casando para ser feliz. Bem, eu quero dizer para você que casamento não é sinônimo de felicidade, muito pelo contrário. Ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz, nem tem capacidade de fazer a si mesmo feliz, muito menos os outros. Então, se eu não caso para ser feliz, se eu não caso para fazer o outro feliz, se eu não caso porque eu amo a pessoa, eu não caso para agradar a pessoa, eu caso para quê? O que a Bíblia diz que eu caso? Para ter filhos? Nem todo mundo tem filhos. Você casa para ser transformado. Você casa para ser uma pessoa melhor. E para ajudar uma pessoa a também ser melhor. Por isso você casa com alguém que tem os mesmos valores e objetivos que você tem. Porque juntos
vão chegar melhor nesses valores, nesses objetivos, que sozinho não iam conseguir. Vocês casam para serem melhores, para serem transformados, para ajudar um ao outro. Por que nós entramos numa igreja? Para sermos transformados, para sermos melhores. Por que casamos? Para sermos transformados, para sermos melhores. E interessante que podemos chamar isso de santificação. Casamos para sermos mais santos. Estamos na igreja para sermos mais santos. Se você fazia farra, se você saía à noite, você casa, tem que se aquietar. Se você namorava 10 pessoas, 5 pessoas, até 3 pessoas ao mesmo tempo, agora você tem que ser fiel. Querendo ou não, até mesmo o mundo entende que o casamento, de alguma forma, santifica, ou deveria santificar. A igreja deve também nos santificar através da ação do Espírito Santo, que age na igreja e age na sua família. E é interessante quando nós chegamos no capítulo 4 de Efésios, quando ele vai falar de santificação, quando ele diz que aquele que mentia não mente mais, ele vai falar de instrumentos do Espírito que ajuda a convivência em grupo ou entre um casal. Ele vai dizer que o Espírito Santo vai frear você, você vai precisar ser manso, vai precisar ser humilde, vai precisar ter domínio próprio para suportar em amor. Nós precisamos aprender a amar e suportar em amor. Como? Através da mansidão, domínio próprio, da humildade. Por que humildade? Porque eu não sou melhor do que ele. Eu, às vezes, também vou ser uma pessoa insuportável, que eu vou precisar que o outro me ame, me suporte, e ele vai precisar também agir com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio. Ele vai precisar me suportar também em alguns momentos na minha vida, assim como eu vou precisar suportar ele em alguns momentos na minha vida. Assim, na igreja, uma hora você vai ter que aprender a suportar a pessoa, suportar o pastor, vai aprender a suportar o marido, a esposa, os filhos, com mansidão, longanimidade. Como fazer isso? Através do freio do Espírito que coloca na nossa consciência, dizendo, calma aí, calma aí. Vamos nos santificar através do serviço, servindo uns aos outros. Vamos todos servir uns aos outros. Na igreja nós estamos aqui para servir uns aos outros e o serviço nos santifica, nos transforma, mas também na nossa família vamos aprender a servir uns aos outros. Porque é isso que vai gerar um ambiente no lar, cada um fazendo algo em prol do coletivo, servindo uns aos outros. Não pode uma pessoa fazer tudo numa casa. Em Efésios capítulo 4, verso 26 e verso 27, diz, olha, e não dando lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo dentro da igreja, dentro de nossas vidas e nem dentro das nossas famílias. Vamos parar de dar lugar ao diabo. Quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Vamos dar um basta nessas atitudes demoníacas, pecaminosas. Vamos dar um basta no diabo e não vamos dar lugar a ele em nossas vidas, nem em nossas famílias. Porque se dermos lugar ao diabo, nós saímos da igreja, saímos do povo de Deus, mas também perdemos a família, perdemos a fé e podemos perder a casa. Porque uma coisa está unida à outra. Entender esse contexto todo de Efésios, aí você entende o desafio igreja-família e você entende por que ele colocou família no final, porque tanto família como o povo de Deus são uma coisa só. Por isso ele vai falar, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, se sujeite aos seus maridos. Como? Como a igreja tem que sujeitar-se a Cristo. Agora, existe um
versículo que a gente não presta atenção, que é o capítulo 5, verso 21, que diz: antes de falar o que cada um tem que fazer dentro da casa, ele usa uma frase que é comum a todos: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21. Todos têm que estar submetidos, todos têm que servir uns aos outros, todos têm que se sujeitar uns aos outros. Todos ali estão sujeitos à vontade de Deus e servindo uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos diferentes, mas não somos melhores do que os outros. E aí você entende bem quando ele diz: esposa, sujeite-se ao seu marido. A mulher, sujeitar o marido, vença o individualismo. Vença o individualismo. Sujeitar o marido não é ser escravo dele. Sujeitar o marido é estar debaixo da missão que ele tem que fazer, que é conduzir a família, é ajudar nessa missão de conduzir a sua casa. E isso também é reproduzido na igreja. Nós vamos aqui sujeitar-se ao pastor, não porque o pastor é melhor do que ninguém, porque não é. É para ajudarmos todo mundo junto a cumprirmos essa missão de fazer o reino crescer. Veja, no fundo, todos nós estamos sujeitando uns aos outros. Mas o que é difícil, talvez, um grande desafio para a esposa, qual é? Vencer o seu individualismo. Vencer o individualismo e pensar no coletivo. Mas continua dizendo o marido, ame a sua esposa. Isso é primordial. A mulher só está se sujeitando ao marido amoroso. Se o marido não ama, ela não precisa se sujeitar, porque a Bíblia pede a ela se sujeitar ao marido amoroso. Porque ela tem que sujeitar-se como a igreja se sujeita a Cristo. E Cristo ama a igreja a ponto de se entregar por ela. Mas essa aqui é o desafio do marido, é amar. Entender essa força do amor. Entender que o ambiente de amor que vai trazer identidade para as pessoas, que vai trazer segurança, vai trazer equilíbrio. Se o marido não ama a família, se o marido não ama a esposa, ele não está gerando identidade na sua família, muito pelo contrário, ele não está gerando segurança para a sua família, nem equilíbrio emocional. Então tudo vai ruir. O desafio dali do marido é amar, entender a força do amor. Não que ele não tem que vencer o individualismo, todo mundo tem que fazer um pouquinho do outro. Ele só está destacando o que é mais desafiador para cada um, o que é prioridade para cada um. E veja que ele coloca isso também na igreja, que o desafio do pastor é amar. O desafio do pastor é amar, se entregar. O desafio das pessoas é vencer o seu individualismo para se sujeitar ao pastor e acabar o quê? Para nós juntos chegarmos naquilo que Deus deseja para a nossa igreja. Veja que é muito parecido, na verdade é igual. E qual o desafio dos filhos? O desafio dos filhos é obedecer seu pai e sua mãe. Por que o desafio do filho é obedecer seu pai e sua mãe? Porque só assim eles vão formar uma identidade correta, só assim eles vão ter equilíbrio. Eles não podem viver para agradar a si mesmos, eles não podem viver para agradar os outros, eles têm que viver para agradar seus pais, para obedecer seus pais, e isso vai gerar equilíbrio emocional neles. Eles não vão viver para si mesmos, não vão ser narcisistas, individualistas, egoístas, também não vão ser inseguros, manipulados para viver para agradar os outros. E aí eles vão formar famílias equilibradas, porque foram educados para serem equilibrados emocionalmente, com identidade formada, com segurança. Porque eles aprenderam a obedecer os pais e, quando cresceram, aprenderam a obedecer o Senhor. Agora você entende? E veja que ele fala dos pais: pais, não provoque os seus filhos. Entenda seu chamado de pai. Se você provocar os seus filhos, o que é provocar? Você está aqui para disciplinar os seus filhos, educar os seus filhos, mas não deixar os seus filhos te irritar, a ponto de desequilibrar você emocionalmente. Eles são crianças.
Ah, mas meu filho já é adulto, mas perto de você ainda é uma criança. Ah, meu filho já tem 20 anos. Olha, você tem 20 anos, você tem no mínimo 40, irmãos. Ou no mínimo 38, 37 anos. Se você tem filho com 17 anos. Ah, ok, você tem filho com 16 anos, você tem 36. Independente do tamanho do seu filho, a idade do seu filho, você sempre vai ter uma vivência muito maior do que a dele. Não irrite seu filho. Não fica competindo com eles. Lembra que eles não estão aqui para ser seus amiguinhos, eles estão aqui para ser seus filhos. E você, seu papel é ser de pai. Você não está aqui para competir, irritar. Não, você está ali para educar, disciplinar, amar, dar identidade, segurança e equilíbrio emocional. Como igreja, nós sabemos como é importante a família. Porque a família, sua família, faz parte do povo de Deus. Se não faz, que tal você aceitar a Cristo para que ela possa fazer parte de um povo de Deus? Se você está afastado de uma igreja, a sua família é uma ilha, ela está desprotegida, ela está à deriva, ela precisa ficar em algo maior para protegê-la, que é um povo, o povo de Deus. Porque se ela não está inserida no povo de Deus, ela está inserida no povo desse mundo, com os conceitos desse mundo. Você não vive numa ilha deserta. A sua família não vive numa ilha deserta. Ou a sua família está inserida no povo de Deus, ou a sua família está inserida no povo desse mundo, com os conceitos desse mundo, com o agir desse mundo. A sua família não é uma ilha, não está isolado. Agora, você vai deixar a sua família fazer parte do povo desse mundo egoísta, narcisista, pecaminoso, com padrões morais tão baixos, quando tem padrão moral? Ou você quer que sua família esteja inserida a um povo de Deus, com os padrões da Bíblia, ensinando a ele o verdadeiro amor do Senhor Jesus Cristo? Mas talvez você diga, mas pastor, a minha família está uma situação muito difícil, eu não sei o que fazer. Nós temos um projeto chamado Casa de Paz. Por 7 semanas, nós estaremos na sua casa, todos os dias, toda semana. 7 semanas, cada semana uma vez, por 1 hora. Não importa o horário que você possa. Ah, eu só posso sábado, nós vamos fazer no sábado. Ah, eu só posso meia-noite. A gente faz meia-noite, porque nós amamos sua família. Nós temos o pastor Ronaldo, que está aqui, a foto dele, a nossa querida esposa dele, a Penha. Ele estará conduzindo vocês numa casa de paz, orando, buscando. Não é um lugar para convidar ninguém, é a sua casa que nós vamos orar, é por vocês que nós iremos orar. Nós vamos crer que Deus vai restaurar a sua casa, vai te inserir no povo de Deus, para que você seja esse ambiente de amor que Deus assim deseja. Porque essa é a visão da nossa igreja, transformar pessoas para que elas possam formar famílias transformadas. Agora, o que está acontecendo nesse mundo? Esse mundo está faltando o agir de Deus. E quando eu sei que está faltando o agir de Deus na minha casa, na minha vida, quando me falta pensar no outro, quando falta o respeito, quando falta o amor, quando falta a mudança, a transformação na minha vida e na vida da minha casa. Se estiver faltando uma dessas coisas, se estiver faltando respeito, amor, transformação e altruísmo para pensar no outro, está faltando o agir de Deus ali. E nós queremos ir na sua casa para te ajudar a mudar esse quadro. Porque a sua família faz parte da força da igreja. Porque desejamos que a sua família seja parte de um povo maior, que é o povo de Deus. E juntos temos a visão que Cristo tem da igreja, que foi nos ensinado por Paulo no livro de Efésios. Quero orar por você agora. Senhor Jesus, Pai amado, quero orar por esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo agora nesse vídeo.
orar pela sua casa, sua família, crendo que o Senhor quer transformar o seu lar, para que juntos o seu lar possa transformar a nossa igreja, porque fazemos parte do mesmo povo. Que o Senhor possa agir na vida dele, na sua casa e na nossa igreja. E nessas 3 áreas, iremos ver a glória do Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmãos.